A tranquilidade de Al e de Alcha para os irmãos. Um bom anoitecer, meus amados irmãos. Eu quero aqui trazer simplesmente uma pequena mensagem, a qual fala sobre os 144 mil. Muitas das vezes, as pessoas que ainda não têm um entendimento dessa palavra, acham que esses 144 mil são de todos os povos, de todas as nações, do Brasil, de Israel, Na verdade, irmãos, aqui quando fala dos 144 mil, são os 144 mil que está falando sobre as 12 tribos, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos. Mas tem a grande multidão que estará apresentada diante do trono do Todo-Poderoso e ao dos exércitos. A grande multidão são aqueles que receberam a benevolência de Iau. Todos nós que recebemos a benevolência, que acreditamos em Iau, na morte de Alcha, que acreditamos que ele morreu e foi ressuscitado, então todos nós somos essa grande multidão. Nós somos selados a partir que nós aceitamos essa benevolência, irmãos. Nós não vamos ser selados, nós já fomos selados a partir que nós aceitamos a benevolência de Yahusha e de Iau. Agora, esses 144 mil são os que irão ser selados. Os que estão selados e que irão ser selados, que não se contaminaram, que não conheceram, que não participaram de uma denominação, de uma denominação como as pessoas conhecem. Então, mas essa grande multidão, nós vamos ler aqui nesse vídeo, nós vamos passar aqui rapidamente para não ficar muito longo esse vídeo. Nós vamos entender que a grande multidão são o povo que aceitou a benevolência desde a morte e ressurreição de Yahusha ali há 2000 anos atrás, que pessoas vinham aceitando a sua mensagem, aceitando a sua palavra. Então esses foram selados na benevolência de Yahusha, como alguns conhecem como graça. Eles foram selados. Você recebeu já o selo de Yahusha, o selo do Ruach na tua vida. Então esses já são selados, e por isso é uma grande multidão. Desde a morte e a ressurreição do Mestre até hoje, tem pessoas sendo seladas pelo Ruach do Pai, porque creu na mensagem do madeiro. Então devemos compreender que esses 144 mil não são o povo que estão hoje na benevolência, que estão hoje seguindo a Yahusha, mas são o povo, 144 mil são o povo israelita. Veja aqui, vamos ler essa mensagem, para que não fique só nas minhas palavras, que nós viemos compreender que esses 144 mil são o povo de Israel, o povo escolhido, do povo que ainda está esperando o Messias, o Mestre. Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segundo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente com selo de Iau. Veja bem, vi outro anjo que subia do oriente com selo de Iau. Então, ele trazia o selo de Iau, esse anjo, esse mensageiro de Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4
mensageiros que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Não danifiqueis a terra e o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. Houve então o número dos que tinham sido marcados. Então, está falando aqui, ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Veja que aqui está falando que o mensageiro subiu e desceu com o selo para marcar os escolhidos de Iau, do Iau vivo. 144 mil. Veja que aqui já está falando a quantidade, 144 mil. Agora vamos ver quem são esses 144 mil, irmãos. Vamos ver se são os gentios ou se são ialdins ou se são israelitas. São 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Está aqui no verso 4. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esses 144 mil são de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui está falando que são o povo israelita e não os gentios. Porque se fossem os gentios, ele falava, são todos os povos, tribos e nações. Mas vamos ver o que fala aqui na frente. Aí aqui, irmãos, para não tomar muito tempo esse vídeo, a partir do versículo 5. Da tribo de Judá, 12 mil foram marcados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Neflali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil foram marcados. Então são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos que foram marcadas no tempo do fim, porque o anjo disse que aqui o mensageiro subiu e pegou ali o selo e desceu para marcar no tempo do fim. Veja que no verso 9, depois disso, então depois que ele marcou esses 144 mil das 12 tribos de Israel, depois disso, eis que vi uma grande multidão. Em seguida ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Veja que as tribos eram contadas, foram contadas as 12 tribos de Israel. 144 mil, já é uma quantia já determinada pelo Pai. Não tem como voltar atrás, porque ele determinou, já assinou 144 mil. Falta agora ele enviar o mensageiro para selar esses 144 mil. Não sabemos se já foi selado ou vai ser selado ainda, mas são 144 mil que serão selados das tribos de Israel. E depois disso viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos. Agora sim, vem a hora dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que aceitaram a benevolência de Yahshua. Então nós vamos fazer parte dessa multidão, não porque nós somos das tribos, mas sim porque nós somos gentios e aceitamos o sacrifício,
acreditamos no sacrifício. Se você acreditou no sacrifício de Yahshua, se você recebeu o sacrifício de Yahshua, se você creu, se você espera reinar com Yahshua, então você faz parte dessa grande multidão que estarão reinando com Yahshua. Veja aqui o que fala. Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando com vestes brancas e com palma nas mãos. Louvado seja Yahweh. Então, irmão e irmã, você faz parte, você já creu, você acredita em Yahweh, em Yahshua, no sacrifício do madeiro, então você faz parte dessa grande multidão. Mas ali vai estar também as 12 tribos, os 144 mil das 12 tribos de Israel. Ali estarão, irmãos, muitos estarão ali, saindo, que passaram pela grande tribulação, ali naquele tempo ali da perseguição ali aos verdadeiros apóstolos, seguidores de Yahshua naquela época. Eles estarão também ali diante do trono do Eterno também. Estarão também ali, meus amados irmãos, aqueles que foram mortos depois da morte de Mashiach, depois que ele subiu aos céus, foram mortos porque a Babilônia o perseguiu até a morte, os seus apóstolos e discípulos. Mas também estaremos ali todos nós que fomos chamados e escolhidos, mesmo sendo gentil, mesmo estando no meio de um povo pagão, nós somos chamados pela benevolência do Criador, e hoje você e eu fazemos parte dessa grande multidão que não se podia contar, não se podia contar, e as tribos de Israel estavam contadas. Preste atenção, a de Israel estava contada, mas a outra multidão não se podia contar, porque era uma grande multidão, ele não pôde contar. Ali na visão, ele não pôde contar aquela grande multidão. E Elrana na ilha de Patmos não pôde contar aquela grande multidão que ele viu diante do trono do Todo-Poderoso, com palma nas mãos. E lá no Salmo diz que nós estaremos diante do trono com palma nas mãos e com louvor para todo sempre, louvando ao Altíssimo. Aqui é um louvor que louvamos pouco, mas lá vai ser louvores dia após dia, porque não tem noite e só tem dia após dia, porque lá está o resplendor, o esplendor, lá está a fortaleza, lá está ali todo o poder do Eterno, estará ali, irmãos, para que nós viemos estar todo o tempo louvando o nome dele, dizendo que ele é o nosso rei, ele é o nosso rei, ele é o nosso mestre para sempre. Aí sim, irmão, nesse tempo aí, que o Pai, através do Mashiach, vai nos levar para estarmos junto com todas as tribos e línguas e nações, em uma só língua celestial, irmãos. Lá não vai ter inglês, francês, português, lá vai ser só uma língua celestial, a qual aqui nós estamos nesse mundo aí dividido, aí nesse mundo, uns falam inglês, português, e muitas vezes nós nem conhecemos a língua do outro, mas lá estaremos num só linguajar, língua celestial. Louvado seja o Eterno. Então essa é a mensagem, irmão, para que nós saibamos que nós fazemos parte dessa grande multidão. Dos 144 mil são povo israelita, das 12 tribos de Israel, mas nós fazemos parte também, pela benevolência do Criador, desta grande multidão. E que assim seja.